Hoje é terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na quinta semana do Tempo Comum e hoje a Igreja celebra a memória de São Paulo Mique e companheiros. Os escribas e fariseus escondiam uma enorme hipocrisia por trás da veneração da tradição. Faziam apenas na exterioridade. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. A liturgia de hoje nos propõe o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém. Se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, São Marcos apresenta a nova ética, o novo modo de viver que Jesus apresenta sobre pureza e impureza. Esse é um grande tema entre os judeus. Para eles, tudo ou muita coisa causava impureza. Então tinha que fazer muitos ritos de purificação. Muitos praticavam a religião de forma inconveniente para Jesus. Para umas coisas, eles eram muito severos. Você não podia chegar da rua sem lavar mãos, fazer isso e fazer aquilo. Mas para outras, eles davam um jeitinho. E o pior é que davam um jeitinho para as coisas mais sérias. E para as menos importantes, eles eram rigorosos. Então, Jesus ensinava para os discípulos que, ao invés de se apegar a detalhes, as coisas que são secundárias, periféricas, eles deveriam orientar-se pelo verdadeiro espírito da lei. Isto é, buscar o sentido de que correspondia à vontade do Pai. Fazer isso, qual que é o propósito
Qual que é a vontade de Deus nisso? Era isso que Jesus então queria trabalhar e incutir nos discípulos. Isso deve servir também para nós. Às vezes tem gente que briga que porque você tem que rezar é desse jeito, por exemplo, está rezando o texto, mas tem que rezar sentado, ou tem que rezar em pé, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e que você tem que fazer isso e tem que fazer aquilo. Tá bom, mas fica tão rigoroso na lei e esquece detalhes ou coisas mais importantes, né? Já vi gente que, por exemplo, quer ser tão rigoroso na igreja, quer ajoelhar, quer tomar comunhão de joelho, quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas em casa não tem coragem de lavar um prato, de arrumar uma casa, de fazer as coisas para ajudar na dinâmica da casa. Então, de que adianta ser tão rigoroso e tão certinho nisso, enquanto que na hora de fazer coisas importantes deixa de lado? Então, os escribas e fariseus, eles estavam enganados quanto à natureza do pecado. Eles achavam que era coisas que tocasse, que fizesse, que ia fazer tal ou não pecado. E Jesus mostra que a questão não é exterior. Eles, na verdade, coavam o mosquito, mas engolia o camelo, como o próprio Jesus já falou em outra passagem bíblica. A verdade que Jesus quer mostrar é que precisa ir para o essencial, para o propósito verdadeiro de Deus. E o pior, eles sabiam dar um jeito para anular o que era importante e guardar as coisas que eram secundárias da tradição. Jesus, no Evangelho de hoje, dá o exemplo do Corban, que era uma doação, um donativo para a igreja, para o templo. Então a pessoa tinha que ajudar o pai e a mãe, que estava idoso, que estava doente, mas aí ele falava: olha, eu não vou ajudar vocês não, que eu tinha de ajudar vocês, já estou fazendo doação para Deus no templo. E aí ficava dispensado. Eles deram um jeito de armar esses esquemas. E Jesus chama a atenção disso, porque a gente pode querer dar jeito naquilo que é essencial e ficar preso no secundário. Jesus descreve, então, o caráter desses que queriam acusar Jesus. Por que se você e seus discípulos não cumprem as tradições? Ele diz que eles eram hipócritas, porque revela a inversão de valores. O que era mais importante eles deixavam como secundário. O que era menos importante eles davam grande importância. Eles modificavam a ordem do mandamento e da tradição. Dava mais importância à tradição do que o mandamento de Deus. O Senhor aponta os desvios dele, porque faz um culto em vão, só com os lábios, e o coração está longe de Deus. Senhor Jesus, nesse dia apresentamos diante de Ti o nosso coração e pedimos que ele seja curado. Clamamos o Teu Santo Espírito para que nos dê sabedoria e discernimento, para sempre fazer a verdadeira vontade do Pai, para compreender essa vontade e saber escolher o amor e o serviço. Dai-nos, Senhor, a graça de estar sempre contigo, de permanecer unido a vós e viver o propósito do Evangelho. Liberta-nos, Senhor, de toda maldade. Liberta-nos, Senhor, de todo engano, de todo jeitinho que possa atrapalhar a vivência do Teu Evangelho. Coloca, Senhor, a Tua bênção sobre nós e abençoa também todos aqueles que convivem conosco, dando, Senhor, sempre a perseverança na fé. Hoje também, Senhor, queremos Te pedir um coração voltado para vós, um coração que também se volta para o irmão, para o outro, para que possamos viver uma fraternidade plena. Abençoa-nos, Senhor, fortalece-nos no Teu serviço. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar.
que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção, que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.